Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento, no contexto do novo Código de Processo Civil, mas sobretudo no que diz respeito a alguns procedimentos especiais que não foram referidos expressamente no artigo 1015 do novo Código. Como todos nós sabemos, nessa altura, o novo CPC adotou a regra segundo a qual o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas em lei. É o que está ali no artigo 1015, está no inciso 13 do caput do artigo 1015. Né? Então nós temos os casos previstos aqui no artigo 1015, temos outras hipóteses também referidas do Código de 2015 em outros dispositivos, e temos hipóteses previstas em lei de cabimento de agravo de instrumento. Nos demais casos, contra a decisão interlocutória não caberá agravo de instrumento. É errado dizer que a interlocutória é irrecorrível nesses casos, porque ela poderá vir a ser impugnada por ocasião da interposição de apelação ou apresentação das contra-razões de apelação. Então, no novo CPC, todas as interlocutórias são recorríveis. O que acontece é que não são todas elas imediatamente recorríveis. Né? Bom, eu sou crítico da redação final do artigo 1015, que está aqui em vigor. A meu ver, o legislador não adotou um critério unívoco, bem diferente daquilo que a gente havia estabelecido no anteprojeto do novo CPC. Era pelo menos tinha um sentido, você percebia que tinha ali um espírito que informava em que situações poderia se recorrer, em que situações não se poderia recorrer através do agravo de instrumento. De todo modo, o problema a respeito do qual eu quero conversar com vocês hoje, que tem a ver com algo que a gente tem aqui muito no nosso dia a dia, diz respeito à recorribilidade das interlocutórias no processo de recuperação judicial de empresa, que é disciplinado pela Lei 11.101 de 2015, de 2005. Bom, a Lei 11.101, ela previu em alguns casos o cabimento agravo de instrumento, mas ao longo do procedimento há uma série de decisões interlocutórias que não têm previsão do cabimento desse recurso, de imediato. E nesse caso, o que fazer? Imagine você é credor, está discutindo uma questão importante ali a respeito do seu crédito, o juiz profere uma interlocutória, não está previsto na lei que cabe recurso de agravo de instrumento, daí você diria, não, tudo bem, Medina, então nesse caso deixa para discutir a questão quando da prolação da sentença você apela contra aquela, você discute na apelação contra aquela decisão interlocutória. Ora, mas o processo de recuperação judicial, embora ele termine com uma sentença, quando o juiz vier a proferir a sentença lá no final, ele vai decidir dessa maneira porque o processo já terá chegado ao seu fim. E se você é um credor que está ali discutindo algo naquele processo, você já não, talvez nem esteja mais acompanhando esse processo naquele momento processual. Veja, eu entendo que em situações como essa nós devemos observar a solução prevista no parágrafo único do artigo 1015. O que diz esse parágrafo único do artigo 1015? Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. Por que o legislador previu que, nesses casos, desses procedimentos aqui, sempre é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias? Porque nessas situações, embora, por exemplo, no processo de execução de título extrajudicial, ao chegar ao final o juiz vai proferir uma sentença, nós sabemos disso. Mas essa sentença dificilmente será objeto de apelação. Nenhuma das partes vai ter interesse em apelar contra uma sentença que diz ali no finalzinho do processo, depois já entregue o dinheiro ao credor, ao exequente, arquive-se. Por conta disso é que o legislador, informado por esse aspecto peculiar do processo de execução de título extrajudicial, é que o legislador previu que, nesse caso, cabe agravo de instrumento. Ora, essa mesma solução tem que informar a recorribilidade das interlocutórias em processo como o da Lei de Recuperação Judicial. É o mesmo espírito. A gente pode dizer que isso é uma interpretação analógica, como alguns colegas gostam de chamar. Outros dizem que é uma interpretação por extensão, uma interpretação extensiva das hipóteses de cabimento. Outros até em interpretação teleológica. Mas o fato é que essa mesma ideia, segundo penso, tem que ser aplicada em processo de recuperação judicial. Há hipóteses na lei da RJ, a lei de recuperação judicial, em que a lei previu o cabimento de agravo de instrumento, mas nos demais casos, orientado pelo princípio que informa o parágrafo único do artigo 1015, nós devemos também admitir agravo de instrumento nos casos, nas hipóteses previstas naquela lei. É isso.